Oi, gente, tudo bem? Professora Gabi aqui novamente. Nós estamos aqui na segunda gravação nossa, né, que está relacionada à segunda sessão aqui do caderno de vocês, tá? Na aula passada, a gente falou bastante a respeito de conceitos, né, de sustentabilidades, tá? E e agora a gente vai entrar um pouquinho na questão da logística, principalmente voltado aqui com os conceitos ligados à logística reversa, né. O nosso enfoque aqui, ele vai estar sempre relacionado com a parte ambiental, né, então, eh, conceitos mais relacionados à área logística, tudo isso vocês estão vendo dentro do curso de vocês de logística, tudo bem? Tá? Enfim, pessoal, eu coloquei aqui uma imagem para vocês, para a gente parar para refletir no nos principais pontos aqui relacionados aos macroprocessos logísticos, né. Então assim, eh, quando a gente faz uma reflexão aqui, a gente está percebendo que, nos conceitos, da logística em si, né, a gente trabalha muito a questão que envolve desde o fornecedor, eh, a questão do transportador, né, isso tudo envolvendo aqui a parte dos suprimentos, aí a gente vai pensar aqui na produção, então na questão da fábrica, né, então a gente está pensando desde a matéria-prima, né, até envolvendo esses suprimentos para serem, eh, hã, desenvolvidos, né, na parte da fábrica, e aí depois, pensando nessa questão das operações, a gente finalizando a produção aí do produto, a gente encaminha isso para os distribuidores, até chegar, por exemplo, no varejo e posteriormente aqui na questão do consumidor, né. Então isso, vocês estão sempre trabalhando aqui nos processos que estão, que são bastante comuns, que vocês sabem que estão relacionados aqui à parte da logística. Agora, quando a gente fala na logística inversa, né, também conhecida como reversa, tá, a gente está pensando aqui, de todo o caminho que vai sendo desenvolvido aqui, né, desses produtos, desde o ponto do consumo até a questão do local de origem, né. E a gente sabe que isso, atualmente, é uma preocupação muito, comum, que está envolvendo as empresas, que envolvem, organizações, sejam elas públicas, sejam elas privadas, né, por conta de toda essa era que a gente está vivenciando, que é a questão da sustentabilidade. Um outro ponto importante, que nós vamos ver até mais especificamente nas nossas aulas ao vivo, é em relação à legislação. Então, assim, a legislação, hoje, ela pega muito no pé, voltado para essas questões da preocupação ambiental, né. E as empresas também se preocupam em ter certificações ambientais, então, por exemplo, o ISO 14000, né, que envolve muito tudo isso relacionado à parte ambiental, com a parte também de ISOs, 9000 da parte de qualidade, e outros ISOs, né, outras certificações internacionais. Então a empresa ela sabe que quanto mais certificações ela tem, hã, vão se abrir mais as portas, não só pensando, no próprio país de origem, mas principalmente para esse produto poder ser comercializado no mundo inteiro, né. E a gente tem um outro ponto importante também, que é a questão do consumidor. Então a gente sabe que hoje o consumidor ele está cada vez mais ecoconsciente, né, ou seja, envolve cada vez mais uma preocupação ambiental. Então hoje, as pessoas que elas, hã, têm essa noção, né, de se preocupar com o ambiente que a gente está vivenciando, e graças a Deus isso vem aumentando cada vez mais, ela vai procurar ler, a embalagem,
daquele produto, para ver, né, se envolve alguma coisa sustentável, alguma coisa orgânica, se não faz testes, por exemplo, em animais, né, enfim. Então tudo isso, hoje, as empresas que investem, nessa preocupação, elas têm uma série de benefícios para elas mesmas, né, então, assim, desde a questão de uma série de economias, hã, dentro da empresa, né, até a questão de competitividade, porque esses serão os grandes diferenciais, além de outros, tá, mas é o que a gente está focando aqui, com a questão da preocupação, ambiental que o mundo todo hoje aborda sobre isso. E além disso, existe também muito o ponto da de impostos, então a empresa acaba tendo redução de impostos, né, vai aumentando cada vez mais o mercado nacional, internacional, enfim. Então, isso hoje traz uma série de benefícios numa série de pontos aí, né, de aspectos, tá. Então assim, então o que a gente está falando aqui tem a ver com a parte da conscientização dos problemas ambientais, né, um outro ponto é essa questão da sobrelotação dos aterros. Então, assim, isso é um outro ponto muito importante da questão, do destino do lixo, né. Então a empresa, ela também tem que ter ações relacionadas com o destino final do seu produto, né. E a gente sabe que os aterros, eles, estão cada vez mais, escassos, por quê? Porque para eu construir um aterro sanitário, eu tenho que ter um grande espaço, né, ele é limitado, porque depois que chega até a camada da superfície, aquele lixo, né, ele vai ter que ser tampado, totalmente, e aquele local ali, ele só pode ser construído, por exemplo, colocado um gramado, né, um campo de futebol, ele não vai poder realizar grandes construções ali, certo? E fora que assim, eh, até quando a gente pensa na questão de aterros hoje, é menos pior, obviamente, do que um lixão, né, que a gente sabe o quanto que tudo isso hoje é proibido, enfim, tem uma série de legislações voltadas para os lixões, mas o aterro também, ele é uma questão que de uma certa forma, por mais que ele possa ter alguns benefícios, ele também, está relacionado com poluição, né, com o local que eu vou destinar esse lixo, enfim. Então hoje a gente pensa muito mais em investir, né, o que fazer com, esse produto final, que teoricamente seria considerado como um lixo, tá? Como um resíduo, né. Então, a gente hoje pensa muito mais em outras opções que nós temos, do que simplesmente descartar aquele produto, né, que não vai ser mais utilizado. Hã, um outro ponto é a escassez de matérias-primas, porque a gente veio de uma geração que a gente estudava que os recursos naturais, eles eram infinitos, né. E hoje a gente sabe, obviamente, a gente está vivenciando isso, que não tem essa, né. Os recursos, eles são finitos e, principalmente, quanto mais são explorados de uma forma, principalmente indiscriminada, sem nenhum tipo de controle, tudo isso acaba prejudicando cada vez mais o meio ambiente e também, eh, envolve a questão dos prejuízos ambientais, mais, os recursos que vão se acabando, né. E a legislação, como eu falei, a legislação ambiental, ela está cada vez mais rigorosa, ela está cada vez mais sendo, controlada, né. Empresas que geram impactos ambientais, além de, sofrerem multas elevadas, ela fica
sendo bastante divulgada mundialmente falando, né, e aí muitos consumidores vão deixar de utilizar aquele produto, porque está sabendo dos malefícios que ela está ocasionando no ambiente. Muitos países fecham as portas para aquela empresa que ela está poluindo, enfim. Então, né, isso é uma questão que vem cada vez mais crescendo, cada vez mais evoluindo nesse aspecto, certo? Bom, eh, e aí, gente, assim, então quando a gente pensa, né, na logística reversa, a gente está falando então dessa preocupação ambiental, a gente está falando desse diferencial competitivo, como a gente já veio falando na outra aula que vocês assistiram, né, que isso vai trazendo uma grande diferença, uma grande, um ponto bastante positivo em relação às outras empresas, e a gente vai pensando também nessa parte dos objetivos econômicos, né. Enfim, então quando a gente foca bastante aqui essa questão, eh, da logística reversa, né, a gente está focando muito nessa parte de pensar aqui, né, desse reaproveitamento, de materiais, né. Então, ele faz parte, ele é um dos processos, esse reaproveitamento, que vai fazer parte de toda essa questão aqui que a gente está envolvendo da logística reversa, né. E com isso, a gente pode pensar nos valores que esses materiais retornáveis eles vão ter em todo esse processo inverso, né? E o quanto que isso vai gerar de economia para a empresa quando ela vai reaproveitar algum material, ao invés de ela começar a produzir do zero aquele produto que, se ela está produzindo do zero, ela precisa de matéria-prima, que a gente já falou que elas estão cada vez mais escassas, enfim, então envolve aí, uma série, né, de situações aonde, acaba saindo muito mais caro a empresa começar do zero a produção, né, daquele produto, ao invés de ela, de repente, focar no reaproveitamento do material, aonde ela não vai iniciar ali desde o estágio inicial, certo? Tá? Hum. Bom, que mais? E aí, assim, né, então o que a gente está falando aqui, a gente para pensar no processo da logística em si, né, então a gente está trazendo essa reflexão agora da importância, né, da logística, reversa, aonde a gente vai desde o processo logístico, né, que é coletar, embalar, expedir, e aí olha só, vai retornar ao fornecedor, vai revender aquele produto, recondicionar, reciclar, né, para depois a gente pensar também aqui nesse descarte, né. E aí com isso, a gente vai focando até em materiais secundários, aonde a gente vai buscando cada vez mais essa economia desses produtos, ao invés de começar na etapa inicial, né. Então aqui, por exemplo, eu coloquei uma empresa relacionada a embalagens, à produção de vidro, né. Então, eh, a gente pode pensar que, né, como é um ciclo, a gente sabe que um ciclo ele nunca tem, um começo, meio e fim, né. Mas deixa eu só aumentar um pouquinho aqui para vocês visualizarem melhor, espera aí. Aí depois eu vou abaixando e descendo aqui a imagem, mesmo que ela não está inteira aí para vocês. Então olha só, a gente pode pensar aqui na questão da coleta do produto, né, olha lá, limpeza e seleção. Aí, né, esse produto ele vai ser limpado na empresa ou até em, cooperativas parceiras que recebem esses produtos no processo, por exemplo, da reciclagem, né.
Aí esse vidro, por exemplo, que é né, a situação que a gente está colocando aqui, ele vai ser, por exemplo, triturado, aí a gente já vai ter a matéria-prima, novamente, aí do produto, ele vai ser encaminhado para indústrias vidreiras, né, que utilizam, eh, esse produto. E aí, assim, após ele ser encaminhado, olha só, esse produto ele vai ser, na verdade, reproduzido, né, da forma como que a empresa em si ela utiliza, aí ele vai ser embalado, vai ser distribuído, aí volta lá para o consumidor e assim vai, né? Então é um processo aqui contínuo, na verdade, que a gente está falando aqui de tudo isso que vai acontecendo, né? Tá? Então, isso é um ponto muito importante para a gente refletir, porque eh, quando a gente pensa hã, em toda a segurança desse produto, né, eu falo, hã, pensando aqui na questão dos processos industriais, né, a gente viu ali os envasadores ali, né, então ele vai ser sempre um equipamento que ele é utilizado, para embalar os produtos alimentares, independente de ser líquido, independente de ser sólido, né. E aí com isso, vai ter todo um processo aqui que vai envolver a segurança, né, desse produto, para chegar ali no consumidor final novamente, e isso vai se repetindo aí constantemente, tá? Tudo bem? Então, isso é uma coisa bem bacana de a gente refletir, porque à medida que a gente vai, né, repensando em todo esse processo, a gente vai, trazendo uma série de economias aqui que a gente está buscando, tá? E como eu falei, não só pensando na economia, obviamente, da produção, eh, do lucro para a empresa, do diferencial para ela, tal, mas principalmente pensando nas questões ambientais, que a gente vai reduzindo cada vez mais os impactos ambientais, à medida de que eu não vou ficar retirando, esse produto do zero, né, principalmente pensando na matéria-prima, desde o processo inicial, na natureza. Então, né, eu já estou reutilizando ali aquele produto, tá? Bom, e aí, focando, né, em toda essa redução aqui do ciclo de vida também, dos produtos, a gente pode pensar aqui, olha só, na tecnologia, né, na parte do marketing, na parte da logística, a redução do ciclo de vida, exaustão dos sistemas tradicionais de disposição final, né. Então, quando a gente pensa em tudo isso, né, e que vai reciclando, vai desmanchando aquele produto que já foi utilizado, eh, reutilizando, né, a gente está falando aqui da logística reversa de pós-consumo, tá. E aqui, olha só, quando eu penso na redução do ciclo de vida e no aumento de velocidade logística, né, essa questão ela vai trazer aqui também um retorno, eh, de pós-venda, né, de uma forma até mais ágil, se a gente parar para pensar, né, de uma maneira mais rápida, porque eu não vou também começar, como a gente está focando aqui, essa produção, do zero, né. Então, pensando aqui na revalorização de bens, voltado para toda essa parte aqui de pós-venda, a gente pode pensar: "Por que, né, retornar esse produto?". Então, olha lá, hã, erros de expedição, produtos consignados, excesso de estoque, por exemplo, pensando aqui na questão do giro baixo, né, produtos que são sazonais, defeituosos, recalde de produtos, validade expirada, danificados nesse trânsito aí, né,
de todo esse processo para chegar, né, hã, em um dos destinos, o produto. Então tudo isso também traz uma série de motivos que podem estar relacionados aqui ao retorno do produto, né. E quando eu penso no destino dos produtos, olha só, mercado primário, eu posso pensar no conserto, remanufatura, mercado secundário, doação em caridade, olha lá, desmanche, remanufatura, reciclagem, disposição final. Então, olha quanta coisa que a gente pode estar relacionado aqui também, que vai estar envolvido em todo esse processo aqui de revalorização pós-venda, né. Então, por exemplo, desde doações, que eu acho que é um ponto bem bacana da gente parar para pensar, né, até a gente focar aqui dele ser desmanchado, né, de ele poder ser, reutilizado, ser encaminhado aí para reciclagem, né, tá. Um outro ponto importante para a gente parar para pensar nessa relação da logística e o meio ambiente, quando a gente está focando muito aqui da questão do consumo de recurso natural, né. Então, na logística, é bastante comum falar, esses 2 conceitos inbound e outbound, né. Então, hã, o que que significa isso dessa logística, inbound e outbound, né. Quando a gente fala em logística inbound, por exemplo, o termo in em inglês, ele significa dentro, né. Então a logística inbound, ela está se referindo aos processos logísticos, cujo destino final vai ser a própria empresa, tá. Agora quando a gente pensa na logística outbound, então out em inglês significa fora, né, então vai estar relacionado às operações que são voltadas a destinos além da empresa, né, ou seja, para os clientes, né, tá. Então, quando eu penso aqui nessa logística inbound, por exemplo, ela tem um papel extremamente importante, em qualquer empreendimento, né, porque ela vai buscar manter a fluidez do transporte logístico, né, e ela vai garantir também que, a chegada dos produtos, por exemplo, né, ao armazém, vai acontecer conforme os prazos são previamente estabelecidos. E isso vai ajudando cada vez mais a prevenir falhas, atrasos, que poderiam resultar em problemas que são relacionados ao excesso de carga, tá? E e essa garantia, ela vai sendo construída, de acordo com a base aqui de processos de uma série de processos internos, e vai envolvendo de uma forma bem rigorosa todo o gerenciamento, de toda a cadeia de abastecimento, tá. E isso é importante a gente pensar, porque vai proporcionar, por exemplo, aos gestores um controle total sobre as mercadorias, desde o momento em que deixa, por exemplo, o fornecedor, até pensando aí na questão da companhia, tá. E aí a empresa, ela que adota, né, essa logística inbound, ela vai conseguir assegurar todo esse processo da eficácia, na relação com seus fornecedores, vai garantir que o estoque, ele vai estar sempre abastecido de uma maneira adequada, com produtos de qualidade, na quantidade necessária. E tudo isso, quando a gente reflete na questão da sustentabilidade, é um ponto muito importante, porque eu vou ter um controle muito maior de tudo isso, né. Eu não vou produzir de uma maneira, muito mais além da quantidade que é necessária, que isso gera um grande prejuízo tanto para a empresa quanto para a questão ambiental, como também a falta, né, desse produto, né, em quantidades, por exemplo, aí menores, né, tá. Hã, que mais? E quando a gente fala da logística outbound, ela vai ter uma responsabilidade bastante importante na questão do encerramento do transporte, né. Então,
que visa aí a entrega ao destinatário. E aí vai compreendendo toda a questão do trajeto, desde a partida da mercadoria, do armazém até a chegada aí ao cliente, né. Então, embora ela seja uma fase que ela vai ser relativamente breve, ela vai ter um impacto direto na experiência do destinatário, porque, ao contrário da cadeia inbound, essas etapas da logística outbound, elas vão englobar todas as atividades que estão relacionadas ao transporte, né, tudo o que está aqui em andamento, tá. Então, qualquer contratempo, tem o potencial, por exemplo, de atrasar, o prazo de entrega, né. Pensando, por exemplo, em caos extremos, prejudicar a encomenda, e tudo isso vai podendo resultar problemas em relação, hã, entre a empresa e o consumidor, né, tá. Então, por isso que é muito importante a gente pensar nesses 2 pontos aqui, eh, que vão estar bastante relacionados também com toda essa parte ambiental que a gente está falando e, os benefícios também voltados aí para o próprio consumidor, né, tá. Bom, então, pensando, por exemplo, nesses descartes que a gente está falando, a gente tem que pensar na parte de ruído, na parte de emissão atmosférica, efluentes, líquidos, né, resíduos sólidos, tudo como que isso vai sendo feito para reduzir cada vez mais esses impactos ambientais, né. E aí, a gente pode pensar em todas essas etapas desse processo também, de reciclagem, né. Aqui, agora que eu vi que tem um errinho de digitação, depois eu vou corrigir aqui, tá. Eh, então material selecionado, em domicílio, a gente pode pensar que desde o papel, plástico, metal, vidro, outros tipos de resíduos, né. Aí depois vai sendo feita a primeira e a segunda separação por tipo de material, para ser encaminhado aqui em todo esse processo da reciclagem, né. Aí, foi encaminhado para reciclagem, vai acontecendo o processo de transformação, para depois ele ser consumido. E aí passa por todas aquelas etapas novamente que a gente viu, até, né, voltar em domicílio aí novamente, tá. E aí, assim, um ponto importante para a gente refletir, é que na nossa casa, isso tem que ser feito hoje em dia a gente não pode mais falar que não separa, né, esses materiais para serem encaminhados para reciclagem. Antes de a gente pensar na reciclagem, a gente também tem que pensar de que forma que eu posso reutilizar esses produtos em casa, né. Então desde produtos simples, sei lá, um pote de sorvete que a gente brinca muito, né, de colocar o feijão na geladeira, mas independente disso, ele pode continuar funcionando ali como um pote para guardar, né, alimentos ou outros tipos de materiais em casa, enfim. Eu uso esses potes, por exemplo, para plantar, eu faço vasinhos com eles em casa, né, faço um furinho embaixo, garrafa PET a mesma coisa, eu também faço vasos, então assim, como que eu posso reutilizar esses produtos em casa? Então isso já é um grande ponto importante, para depois o que eu não for mais reutilizar em casa, ou que eu penso assim: "Poxa, isso não dá para eu reutilizar", de que maneira, então, que eu vou partir para a próxima etapa. Então, não a gente não precisa separar todos os plásticos, de todos os papéis, de todos os metais, de todos os vidros, não, né, você coloca tudo junto ali dentro da nossa casa, né, numa separação do lixo orgânico, tá. E aí você, quando, por exemplo, na minha casa passa o caminhão da reciclagem uma vez por semana da prefeitura, né. Se na sua casa não passa uma vez por semana, você pode conversar com pelo menos 10 moradores da sua rua,
Se você tiver pelo menos 10 moradores que entram em contato com, 156, com a prefeitura, a prefeitura passa a ir uma vez por semana ali na sua rua, é só ir fazer né, todo mundo fazer um cadastro lá no próprio site da prefeitura. Ou às vezes o condomínio, né, de reunir as pessoas ali para também fazer esse processo no condomínio, para quem mora em prédios, enfim. Hã, e um outro ponto importante, eu não tenho como, fazer isso, enfim. Hoje a gente tem tantas coletas seletivas, né, tem mercados que recebem esses produtos, tem, essas coletas da prefeitura também, esses pontos de coleta que a gente tem, o ecoponto. Então assim, gente, é uma coisa assim, tá cada vez mais fácil, cada vez mais próxima da gente, ninguém vai morrer por isso, né. E muito pelo contrário, poxa, vamos pensar nos benefícios ambientais, vamos pensar que o nosso planeta é a casa aqui de todos, e que a gente não pode só pensar, na gente em si, mas a gente tem que pensar como um todo, né, porque senão é o que eu falei, ninguém vai sobreviver. Hã, e uma outra observação, quando a gente fala da reciclagem, a gente não precisa lavar os produtos para encaminhar para reciclagem. É importante, obviamente, você tirar o excesso, né, de sujeira, você não vai colocar lá tudo sujo, eh, mas todo esse processo de lavagem e esterilização, essas ONGs de cooperativas que recebem esses produtos, elas fazem tudo isso novamente, né. E se a gente fica gastando água pra caramba para lavar esses produtos que eu vou encaminhar para reciclagem, a gente está entrando em contradição da questão ambiental dos benefícios, porque aí eu estou gastando mais água lavando esses produtos, e aí eu também estou gerando um grande impacto ambiental, né. Gente, eh, eu vou terminando por aqui, mas a gente ainda vai se ver aí em 2 encontros, né, de maneira síncrona, e qualquer dúvida fiquem bastante à vontade, como eu falei, de me mandarem, mensagens. Espero que vocês estejam gostando. Um super beijo e até breve. Tchau, gente. Até.